fechar o meu microfone para não dar microfonia, e aí qualquer coisa eu pergunto se for necessário, enfim, tá? Mas estou te ouvindo, só vou fechar o meu microfone. Ok. Tá? Primeiramente, bom dia. Nosso grupo vai falar sobre conceitos e formas de corrosão. A corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio. Mas também existe a deterioração de materiais não metálicos, como concreto, borracha, polímeros e madeira. A corrosão é um processo espontâneo, em alguns casos. Então, ela age constantemente, afetando a durabilidade e o desempenho dos materiais, deixando de satisfazer os fins aqueles que eles foram determinados. Em estruturas metálicas enterradas ou submersas, como minerodutos, oleodutos, gasodutos, adutoras, cabo de comunicação e cabo de comunicações, elas devem possuir uma resistência à corrosão muito boa, para não, porque elas já custam muito para serem produzidas. Então, elas devem ter uma durabilidade relativamente grande, que a corrosão pode afetar muito caso não seja observado do ponto de vista. Existem as perdas diretas, que são aquelas que custam a substituição das peças ou de equipamentos que sofreram a corrosão, que não, tipo assim, que não possuem conserto. E a manutenção destes antes de ser determinada que precisa de troca. As perdas indiretas são, por exemplo, paralisações acidentais, para limpeza ou substituição. Também existem que também são perdas indiretas em razão de furos nas instalações devido à corrosão. Também existe a questão de segurança. A corrosão localizada muitas vezes resulta em fraturas repentinas de parte críticas de aviões, trens, automóveis e pontes, causando desastres que podem envolver vidas humanas e também tubulações que envolvem gasolina ou gás natural, que são combustíveis inflamáveis, podem causar incêndios ou explosões, o que pode tirar muitas vidas humanas, dependendo da situação. Existe também a preservação de monumentos históricos, em razão de a poluição atmosférica proporcionar uma corrosão mais intensa em razão da presença de alguns ácidos que são resultantes da poluição. Por exemplo, quando ocorre chuva ácida ou algo do gênero. Alguns setores de atividades podem passar despercebidos pelo campo da corrosão, que são eles a odontologia, que utiliza diferentes materiais metálicos em restaurações e correções da arcada dentária. Os materiais utilizados na odontologia precisam resistir à ação corrosiva da saliva e de alimentos que podem ser alcalinos ou ácidos. A medicina também é um exemplo. Em suas diversas especialidades, utiliza materiais metálicos ou não metálicos, com diferentes fins instrumentais. Cirúrgico, fios para sutura, os implantes cirúrgicos para consolidação de fraturas ósseas, os custos. A corrosão pode se relacionar com a conservação das reservas de minérios, uma vez que materiais deteriorados pela corrosão proporcionam uma maior necessidade de produção desses materiais para repor o que foi deteriorado. E cerca de 25% da produção de aço mundial tem essa finalidade, que é para repor ou consertar
materiais atingidos pela corrosão. Também existe a consideração energética, porque para a obtenção de um metal, usa-se certa quantidade de energia, que além da requerida para a transformação do metal, também é perdida uma parcela de energia, tanto por irradiação quanto por convecção. E a corrosão ela não é só negativa, ela também possui seus casos benéficos, que ou seja, a corrosão a oxidação de ácidos inoxidáveis, a anodização do alumínio ou suas ligas, a fosfatização de superfícies metálicas, que permite uma melhor aderência de tinta ou de outros materiais. E é isso. Bom dia. Eu vou falar da oxidação e da redução. Primeiramente... Quem é que está falando agora? O Juan. 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 Ah, tá. Eu vou pedir para vocês, quando vocês começarem, porque como eu não visualizo... Agora eu visualizei, tá certo. Juan. Ok, Juan. Desculpa. É só para eu anotar aqui. Obrigada. Tá Vou bom. fechar aqui. Bom, a oxidação ela é a perda de elétrons e o aumento da reatividade. Ela não acontece exclusivamente na presença do oxigênio. Bom, o que é a oxidação em termos de oxigênio? Ela é o ganho de oxigênio por uma substância. Em termos de elétrons, ela é a perda de elétrons de uma substância química. E aí essa perda modifica propriedades das substâncias. E em termos de número de oxidação, é o aumento algébrico do número da oxidação. Bom, tem a equação aí da oxidação do ferro. O ferro, ele perde elétrons, consequentemente ele fica positivo, e ele perde as propriedades de caráter metálico. Pode passar o slide. A redução. A redução ela é o contrário da oxidação. Bom, em termos de oxigênio, é a retirada do oxigênio da substância. Em termos de elétron, ela ganha elétron por uma espécie química, e em termos de número de oxidação, ela é a diminuição algébrica do número de oxidação. Aí tem a comparação a equação da redução do cloro, em que ela ganha elétrons e fica negativa, e aí ela perde a característica de gás tóxico. Bom, a comparação entre os termos, né, oxigênio, elétron e número de oxidação. Em termos de oxigênio, no caso, fica restrito em reação que é oxigênio. Nos elétrons já é mais amplo, e no número de oxidação não se fixa em oxigênio e elétron, é mais geral. Pode passar o slide. Bom, para compreender, eu trouxe a equação da combustão do magnésio. Na segunda equação aí, o magnésio sofre oxidação, e aí ele vai de 0 e fica positivo, com mais 2, né? Porque ele perde elétrons, sofrendo oxidação. E aí, logo abaixo, tem a redução do oxigênio, onde ele ganha elétrons e fica com a carga negativa. O magnésio, no caso, é a substância redutora, porque ela oxidou. E o oxigênio é a substância oxidante, porque ela reduziu. E nessa reação, ela pode ser explicada pelos 3 conceitos, porque o magnésio se oxida, perde elétrons e aumenta seu número de oxidação. Pode passar. E aí é uma tabela dos termos e o que acontece. Na oxidação, ele aumenta o seu número de oxidação e perde elétrons. Na redução, ele diminui seu número de oxidação e ganha elétrons. O agente oxidante diminui, e ele é o receptor dos elétrons, e o agente redutor aumenta, e ele é o doador dos elétrons. O elemento oxidante e o elemento redutor é a mesma coisa, só muda os termos que usa.
E é isso. Um bom dia. Dá para escutar de boa? Sim, Lucas, estou ouvindo. Lucas, né? Lucas de Sim, Oliveira, não é isso? isso. Lucas de Oliveira, isso. Estou ouvindo. Eu vou falar um pouco sobre os potenciais de eletrodos irreversíveis e as características da espontaneidade das reações. Na eletroquímica, né, os potenciais de eletrodos reversíveis são aqueles que correspondem ao equilíbrio entre o metal e os íons desse mesmo metal que estão em solução. No campo prático da corrosão, o aspecto mais importante é a determinação das diferenças de potenciais que se estabelecem quando se atinge um estado estacionário, ou seja, os potenciais de eletrodos que se modificaram sobre a influência da polarização e outros fatores. Essas diferenças de potenciais vão determinar as intensidades de correntes de corrosão, causando a corrosão do metal. Aí, o potencial real de um metal em uma dada solução pode depender de vários fatores, citando entre eles a magnitude das correntes para os possíveis equilíbrios, o número de reações possíveis que podem ocorrer nos eletrodos, a formação de película, formação de íons complexos, impurezas na solução e temperatura. Aí pode passar o slide, por favor. Na maioria das reações de corrosão, mais de um desses fatores podem ocorrer simultaneamente. Daí o potencial atual ser resultante de dois ou mais processos nos eletrodos. Esse potencial é comumente chamado de potencial de corrosão. E nas reações de corrosão espontânea, alguns fatores podem influenciar no resultado e no processo de corrosão, como por exemplo, quanto mais elevada for a posição do metal na tabela de potenciais, maior sua tendência a ser oxidado. E metais da parte superior da tabela são fortes agentes redutores e seus íons são estáveis, e os metais abaixo do hidrogênio são menos ativos e mais estáveis. A forma oxidada do eletrodo que ocupa posição inferior na tabela pode oxidar a forma reduzida do eletrodo que ocupe posição superior. E quanto mais afastadas estiverem as formas oxidadas e formas reduzidas, mais facilmente a reação entre elas se processará. Aí pode passar o slide também, por favor. Aí também é importante lembrar que nas reações de corrosão, a quantidade máxima de energia que se pode obter de uma reação química sob forma de energia elétrica é igual à variação da energia livre da reação, e o potencial de oxidação de um eletrodo funciona reversivelmente com a variação da energia livre de Gibbs. E aí é isso. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. É o Lucas, agora quem que é que está falando é o Nathan, isso. Natan. Ah, tá, Natan, ok. Então, aí para calcular esse número para saber se a reação de corrosão ela é espontânea ou não, eles usam uma fórmula. Essa fórmula é o ΔG, que é igual a menos NFE, que no caso o N é o número de elétrons envolvido na reação, o F é a constante de Faraday, que é 96,485 C por mol, e o E é o potencial de eletrodo em volt. Essa reação ela é basicamente para saber se o potencial de corrosão ele vai ser espontâneo ou não. O ΔG, se for maior que zero, a reação não é espontânea. Se o ΔG for menor que zero, a reação é espontânea. E se o ΔG é igual a zero, é o equilíbrio. O ΔG ele é como se fosse, ele é chamado de energia livre, é a variação de energia livre de Gibbs, né? Que no caso foi o autor dessa fórmula. Pode passar, por favor. Aí, no caso, só relembrando, né? Tem a oxidação, que é a perda de elétrons, e quem sofre a oxidação é o agente redutor. Aí tem um exemplo aí do zinco, né? O zinco, lembrando sólido, depois ele passa para o zinco 2+, mais 2 elétrons, né? No caso que ele perde 2 elétrons, depois ele recebe. A redução, que é a ganha de elétrons, funciona como agente oxidante. Aí tem o cobre, que ele já começa no reagente no meio aquoso, né? Com 2 elétrons a menos, aí recebe 2 elétrons e fica o cobre normal em sua forma natural de sólido.
Aí tem a oxirredução. A oxirredução é quando ocorre na mesma equação a oxidação e a redução ao mesmo tempo. Aí, no caso, tem um exemplo, né, dos dois que eu tinha colocado lá de cima. O cobre 2+, em meio aquoso, mais o zinco sólido como reagente. Aí, como produto, tem o zinco 2+, em meio aquoso, mais o cobre, meio sólido. É como se fosse uma equaçãozinha. Eles juntam as duas e formam uma equação, como se fosse uma equação geral. Aí pode passar. Aí, no caso, tem o potencial elétrico, né, da pilha. Aí, o potencial elétrico da pilha é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Aí, lembrando que aquele métodozinho que a gente aprende no ensino médio, do CRAL, né? Cátodo reduz e o ânodo oxida. Aí, nesse exemplozinho, aí mostra um pouco do potencial elétrico. Que, no caso, o cobre 2+, recebe 2 elétrons, né? Esse negócio, tipo, de 2+ e 2- é porque, tipo, quando ele está em forma fixa, por exemplo, o cobre em forma sólida, ele está em forma natural. Aí, quando ele está 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, e, consequentemente, está ficando positivo. Aí, no caso aí, o cobre 2+, recebe 2 elétrons, ficou o cobre em forma natural, que é o caso do sólido. Aí, o potencial elétrico dele, né, que é, no caso, a energia, que eles chamam do E, está recebendo mais 0,34 volts. Aí o zinco, também zinco 2+, meio aquoso, mais 2 elétrons, recebe aí Zn, né, que é o sólido, e o potencial dele fica 0,76 volts. Aí juntando as duas equações, aí fica o cobre 2+, meio aquoso, mais o zinco meio sólido, recebendo como produto o cobre sólido mais o Zn 2+, né, que é o zinco. Aí a formulazinha lá, você pega o do cátodo menos o do ânodo, para saber a energia da pilha, né? Que no caso ficou mais 34 volts, menos, aí o menos da fórmula, 0,76, é igual a 1,10. Aí no caso tem como você inverter também essa equação. Tipo, no caso você pega geralmente que na primeira você pega o reagente de que perdeu, que ganhou o elétron, né? Que perdeu o elétron, e no outro você pega o meio sólido, aí você forma a equação. No caso aí, o Cu2+, mais o Zn sólido, né? Você sempre pega um meio aquoso e depois um sólido. Aí que recebe como produto um cobre sólido e o Zn aquoso, né? Sempre é essa forma de fazer a equação. Aí é isso. Bom dia, meu nome é Larissa Cristina. Bom dia, Larissa. Bom dia. E eu vou falar Larissa. um pouco sobre pilhas eletroquímicas. Quando uma reação química produz uma corrente elétrica, chamamos esse fenômeno de pilha. A corrente elétrica também ela é o trânsito dos elétrons, né? Aí a pilha ela é basicamente formada pelo ânodo, eletrólido, cátodo e o circuito metálico. O ânodo ele é a parte que ocorre a oxidação, é a parte que está perdendo o elétron. Na pilha ele é o polo negativo. O eletrólido ele é o condutor que transporta a corrente elétrica. E o cátodo, ele é o que recebe elétrons, onde ocorre a redução. Na pilha, ele é o polo positivo. E o circuito metálico é a ligação metálica entre o ânodo e o cátodo, por onde passa a corrente elétrica e vai no sentido do ânodo para o cátodo. Aí do lado tem uma imagem que representa uma pilha, acho que isso aí é a pilha de Daniel, aí dá para ver o ânodo, o cátodo, essa parte azul aí é o eletrólido, e tem a ponte salina, né, que
ela basicamente mantém a estabilidade do eletrólito. E pode passar. A pilha, segundo as regras da UPAC, ela é representada por essa formulazinha aí, onde o ânodo fica do lado esquerdo, aí ela é separada por duas barrinhas, que representam a ponte salina, e o cátodo fica do lado esquerdo. E a pilha, ela é caracterizada pela sua força eletromotriz, que é a velocidade em que os elétrons se movimentam de um polo para o outro. Essa força eletromotriz, ela é... como é que fala? Diferença do de potencial. Pode passar. Aí tem alguns tipos de pilhas principais, né? Que são as pilhas do eletrodo metálico diferente, pilhas de concentração e pilhas de temperatura diferente. Essas três primeiras são pilhas de reação espontânea. E tem as pilhas eletrolíticas, que ela é de reação não espontânea. Pode passar? Pilha de eletrodo metálico diferente. É o tipo de pilha de corrosão que ocorre quando os dois metais ou ligas diferentes estão em contato imersos no mesmo eletrólito, chamada de pilha galvânica, que é representada nessa imagem aí do lado, onde tem o ânodo e ele está ligado com o cátodo por esse fiozinho aí de cima. E é importante destacar também que na pilha existem as regiões anódicas e regiões catódicas. As regiões catódicas ou anódicas são aquelas que sofrem corrosão, onde dá para você ver a corrosão na superfície do material. E a região catódica é onde não ocorre a corrosão. Pode passar. Pilha ativa passiva. Alguns metais ligas tendem a se tornar passivos devido à formação de uma película fina e aderente de óxido ou outro composto insolúvel na sua superfície. A passivação faz com que esses materiais funcionem como área catódica. Nessa pilha ativa passiva é onde a gente pode ver o chamado metal de sacrifício, que é com um metal meio que se doa pelo outro. Quando você tem um metal em que não quer que ocorra corrosão, deve colocar ele em contato com outro material com número de oxidação maior. Aí, em vez da corrosão passar por esse material, vai ir por esse outro que colocou em contato para ocorrer a oxidação. É igual está mostrando na imagem do solo, uma tubulação, que nem aqueles dutos, em que não pode, onde não quer que ocorra a corrosão, aí coloca ele em contato com outro que está descrito aí na imagem como eletrodo de sacrifício. Aí a corrosão não vai para a tubulação e vai direto para esse eletrodo de sacrifício. E tem as pilhas de ação local. Ocorre quando os ânodos e cátodos estão em contato direto em presença de um eletrólito. Essa pilha é quando se tem um material e no composto desse material tem certas impurezas, que são outros tipos de materiais presentes. E esses outros tipos de material, eles funcionam como cátodo, fazendo o restante se tornar o ânodo. Pode passar? Pilhas de concentração. Ocorrem em casos que têm metálicos da mesma natureza, porém eles podem originar uma diferença de potencial, ocasionando o processo de corrosão. Nessas pilhas de concentração pode ocorrer de dois tipos, como pilha de concentração iônica e a pilha de aeração diferencial. Pilha de concentração iônica é formada por material metálico da mesma natureza em contato com soluções de diferentes concentrações. Quando estiverem em uma solução com menos concentração de íons, fica com tendência de perda de elétrons. Nesse caso, eles tornam o ânodo. E quando estiver imerso em uma solução com maior concentração, os íons diminuem, concentração de íons, ele diminui a tendência de perder elétrons, e nesse caso ele se torna o cátodo. Pode passar. Pilhas de aeração diferencial.
também são formadas por material metálico da mesma natureza, só que nesses materiais tem diferentes teores de gases dissolvidos, ou seja, tem regiões diferentemente airadas. E quando esse material está mais airado, ele funciona como cátodo, e quando ele está menos airado, funciona como ânodo. Pilhas de temperaturas diferentes. Uma pilha constituída de eletrodo do mesmo material metálico, porém os eletrodos estão em diferentes temperaturas, o que acaba influenciando sua corrosão, né? A temperatura elevada, ela aumenta a velocidade das reações eletroquímicas, podendo-se admitir que a elevação da temperatura torna mais rápidos os processos de corrosão. Porém, não são todos os casos que isso acontece. Existem alguns casos em que a velocidade do processo corrosivo ele diminui com a elevação da temperatura. Pode passar. Essas aí são as pilhas eletrolíticas. Essas pilhas, elas funcionam meio que o contrário das outras pilhas, porque essa aí é por uma reação não espontânea. Nas pilhas, é uma reação química que gera uma corrente elétrica. Nessa aí, a gente tem é uma força externa, em forma de corrente elétrica, que gera a reação química. Então, é meio que o contrário. Essa daí tem o ânodo e o cátodo, né? E dentro dessa solução tem o eletrólito, que ele é composto por íons livres. Aí, nesse caso, o cátodo, ele tá do lado oposto, que nas outras pilhas ele era o polo positivo, nessa ele se torna o polo negativo, e o ânodo se torna o polo positivo. Quando o eletrodo positivo ele recebe os elétrons, Ai, gente, eu me perdi aqui, só um minuto. Nesse caso aí, a corrente dessa pilha, ela faz o caminho contrário, que antes ele ia do negativo para o positivo, aí ele vai do positivo para o negativo. E quando o que está recebendo os elétrons, ele fica negativo, os íons no eletrólito, os íons positivos, no caso o cátion, vão em contato com ele. Aí, no caso, acontece uma descarga e eles ficam com carga zero. E do outro lado também acontece a mesma coisa, só que como ele está perdendo elétrons, ele fica positivo, aí os ânions são atraídos para ele, e também acontece uma descarga e ele fica com carga zero. E é assim que funcionam as pilhas eletrolíticas. E é isso aí. Bom dia, meu nome é Vitor Hugo e eu vou falar de algumas formas mais comuns da corrosão. Bom dia. Nessa primeira parte aí, está mostrando a corrosão uniforme. Basicamente, é a corrosão em toda a parte da superfície do material. É a forma mais comum, que mais aparece, mais comum assim, de encontrar, é essa corrosão uniforme. E ela é mais fácil de identificar e também de proteger, porque, tipo, ela tem a perda de espessura uniforme também. Não é só uma parte da peça que é afetada, é ela toda. Pode passar o slide. Nessa parte de cima é a corrosão em placas. Basicamente, é uma corrosão localizada, então é só em uma parte da peça, não é nela toda. E ela se caracteriza pela formação de placas com escavações, que são tipo uns meio que buracos. E elas vão se desprendendo do material progressivamente. E essa parte de baixo é uma corrosão também localizada, como a em placas, porém ela tem um aspecto mais tipo de cratera, onde ela não é muito profunda, o buraco dela, porém ela tem um diâmetro maior. Essas duas são localizadas, o que difere da corrosão uniforme.
e elas são mais difíceis de proteger porque ela afeta só uma parte da peça e não ela inteira, então, tipo, compromete aquela região, o que acaba comprometendo a peça inteira. Não, tipo, só um desnível uniforme, mas um desnível em certa parte. Isso é mais difícil de tratar. Pode passar. E essa pode ser considerada, essa corrosão putiforme ou por pitch, pode ser considerada uma das mais destrutivas, porque ela é mais difícil de identificar, porque geralmente ela fica junto com a corrosão uniforme, aí ela acaba não sendo facilmente detectada. Aí essa daqui, ela tem uma profundidade maior e um diâmetro menor, o que é o oposto do avelar. E dependendo da profundidade, pode acabar atravessando a peça, essa corrosão. São pequenos pontos, porém bem profundos. E isso acaba comprometendo a estrutura da peça. E essas são algumas formas mais comuns de corrosão. O próximo apresentar também vai falar de algumas outras formas. Tá, bom dia. Eu vou falar de outras formas de corrosão. Vou falar da corrosão intergranular, que ocorre entre os grãos da rede cristalina, pois sob certas condições os contornos se tornam muito ativos. Por exemplo, pode ocorrer por causa da variação da concentração dos elementos de liga nessa região, aços com elemento de liga precipitados em menor concentração de elementos de ligas nos contornos são chamados de sensitizados, uma forma de evitar adicionar titânio na liga para preferencialmente formar carbonetos de titânio e não com os elementos de ligas que evitam a corrosão. No caso, a corrosão intergranular, ela ocorre geralmente em aços inox, mas ela também pode ocorrer em cobre ou alumínio. E a corrosão intergranular, ela ocorre entre os grãos dos metais. Conforme está nessa imagem, esses grãozinhos, não sei se que você vai ver, tem cada grãozinho dele essas bolinhas, e a corrosão intergranular ela ocorre entre as frechas dos grãos de metais e ela é mais difícil de ver a olho nu. Como essa imagem ela está em uma imagem mais ampliada que dá de ver onde está ocorrendo essa corrosão intergranular. Pode passar a slide. Tá, corrosão por esfoliação. Ela se processa de forma paralela à superfície metálica, frequentes em chapas ou componentes extrudados, que tiveram seus grãos alongados ou achatados, criando condições para que inclusões ou segregações presentes no material sejam transformadas devido ao trabalho mecânico em plaquetas alongadas. A corrosão por esfoliação, ela ocorre geralmente, mais comum em materiais que foram estudados, ou seja, eles foram elevados a alta temperatura para ser moldado, seja para a montagem de uma peça ou o intuito que seja, e acaba modificando as estruturas do grão, ou pode ser alongado, achatado, que acaba ocorrendo falhas. E geralmente esse tipo de corrosão ele ocorre em camadas. É muito comum em ligas de alumínio, que nem está na imagem. A corrosão elas são tipo camadas em cima que vai desprendendo o metal. Pode passar. Corrosão grafítica. Essa forma de corrosão é o tipo seletiva, que ocorre em ferro fundido em temperatura ambiente, usado para água, esgoto ou drenagem, ou ferro metálico, anodo e transformado em produtos de corrosão,
resultante o grafite, que é o cátodo, intacto a área corroída, que fica com aspecto escuro, tipo de grafite que pode ser facilmente retirado com uma espátula. Tá. A corrosão gratifícia, ela ocorre geralmente em ferro cinzento, como está no slide, ou ferro modular, que é um ferro fundido, mais maleável como aço. Ocorre devido a ambos terem teor de grafite, e sendo o grafite um catódico e o ferro um ânodo, acaba que o ferro acaba se deteriorando e fica apenas o grafite. Pode passar. Tá, corrosão impressa. Ocorre em função das diferentes concentrações de íons ou gases dissolvidos na concentração eletrolítica entre duas regiões na mesma peça. A corrosão vai ocorrer na região que possui menor concentração. Tá. Pode passar. Empolamento pelo hidrogênio. O hidrogênio atômico H, no estado nascente, tem grande capacidade de difusão no material metálico e, por ter pequeno volume atômico, difunde-se rapidamente no resfriamento da peça na forma H2, pois é pressionada devido à concentração que sofre, fazendo o H se difundir e juntar com outro H, concentrando em bolha. No caso, esse tipo de corrosão, ele ocorre pelo H, que é o hidrogênio, que ele, por ser um átomo muito pequeno, ele entra dentro ele é muito dissolvido no ferro. Outro H, ele cria H2 dentro das crestas dos metais, entre os grãos, que acaba formando, pressionando essas bolhas de ar, que com uma H, que é só um, ele pode entrar facilmente entre os grãos e quando ele encontra um H2 que é maior, ele aumenta a sua capacidade e que é mais difícil de sair entre as crestas do metal, que acaba tendo esse empolamento por hidrogênio, que aí, quando os dois se juntam, formam uma pressão que acaba tendo essas bolhas de ar dentro do metal, conforme a imagem ao lado. Pode passar, acho. Pode passar. Aí foi isso. Ok, pessoal? Ok, muito obrigada. Eu vou voltar primeiro lá nos slides. Isso, Lucas, Vitor Hugo, Gabriel, anotei, só conferindo aqui se eu anotei todos os nomes. Marisa, Natan, Juan e Lucas de Oliveira. Né? Quem falou por último agora foi o Lucas de Souza, ok? Isso. Pode continuar o slide projetado aqui, só que eu queria que você voltasse lá no primeiro, Gabriel, pode ser? Pode projetar eles novamente e a gente volta lá no início, né, da apresentação de vocês. Antes de eu começar a fazer comentários, gostaria de perguntar se tem, né, colegas aí que estão com dúvida, que gostariam de perguntar alguma coisa. Logicamente, dentro daquilo que eu vou comentando também, se vocês quiserem questionar, né, estejam à vontade. Mas já de antemão, vocês querem fazer algum comentário? Quem está com alguma dúvida e queria perguntar, está aberto para isso, para depois eu já começar os comentários. Ninguém ficou com dúvida? Que bom, hein? Olha, vocês explicaram muito bem, hein? Gabriel, Lucas de Souza, Vitor Hugo, Larissa. Deixa eu ver quem perguntou aqui no chat, quem perguntou. Só. Tudo tranquilo. Ok. Tem mais ninguém que quer fazer nenhuma pergunta? Eu posso fazer pergunta para os senhores, né? A Aika, Camila, Emanuel,
Igor, Gabriel, Jéssica, Jonathan, Mauro. Posso perguntar para os senhores? Tá ok? Tá bom, né? Vitória. Vitor Hugo está na apresentação. Bom, então vamos lá. Começando então com a apresentação do Gabriel, tá? Parabéns pela apresentação de vocês antes da gente fazer as observações, né? Foi realmente, era isso as observações. Teve uma turma aí, né, de uma engenharia que falou um pouco de soluções, misturou um pouco, né, aceitável também, mas vocês se adentraram exatamente no que foi proposto para vocês. Já começa aí com a clareza do que era proposto, que era a parte introdutória, né, o conceito de oxidação-redução com os tipos de pilha. Parabenizar a Larissa pela apresentação com relação aos tipos de pilha. Isso é extremamente importante para que a gente possa ir nos trabalhos posteriores entender isso, e ela explicou muito bem. A gente vai voltar um pouquinho para ver se vocês realmente compreenderam. Ela explicou muito bem, mas é extremamente importante essa compreensão. Tá? Então, o Gabriel falou aqui com relação o que é corrosão. Nós tínhamos comentado naquele artigo de uma forma bem mais superficial, e aqui ele detalhou, né, o que é corrosão. Então, corrosão, na verdade, é a degradação da matéria, né? É a matéria voltar ao seu estado original, e aí a gente tem que tirar daquela mente nossa que corrosão é só uma ação que acontece entre os metais. Mas nós temos, né, a corrosão que acontece nos metais, que aí vem a questão das famosas, né, corrosão eletroquímica, e aí vem a questão da formação de pilhas, de processo espontâneo e não espontâneo, tá? E tem também a corrosão provocada por reações químicas, que não tem transferência de elétrons. Então, ficou muito bem claro isso aqui. Alguém está com dúvida com relação a essa temática aqui? Gabriel, você pode passar esse slide para mim, por favor, para o próximo. Professora. Oi, pode falar. Queria deixar claro que eu estive aqui a aula todinha, só que a minha internet ela tá caindo toda hora. E aí toda hora fica procurando rede. Aí eu não sei se vai mostrar que eu tô na aula, se eu não tô, mas eu tô aqui desde o começo, bem. tá? Tá certo, sem problema. Mas eu quero que você participe. Por hora que a internet estiver funcionando, então, né, a gente tem ultimamente a minha energia que está caindo muito. E principalmente pela manhã. Né? Hora. Aí fica procurando tá difícil, rede, piscando na tela. É difícil. Tem hora que eu tenho perdido lousa. Eu preparo a lousa, fico esperando para começar a aula e de repente, pum, apaga tudo. Mas tudo bem. E aí falou, inclusive, da questão econômica, né, que é o tripé que a gente sempre fala aí, econômico, social e ambiental. E a corrosão atinge diretamente a questão econômica e, logicamente, associada a isso a questão social, né, e a questão ambiental. Dá um exemplo típico para os senhores aí, né? A gente tem a questão da exploração dos minérios. Por que a gente explora tanto minério? Por que a gente precisa de tanto minério, né? Hoje estava falando, inclusive, numa turma aí, né, da questão do Brasil ser o primeiro, é o produtor mundial de nióbio, tá lá em Minas Gerais, né? As minas de nióbio. E a gente tem que extrair esse minério. Então, a função das mineradoras é o quê? Fazer a extração, né, desse elemento químico, desse minério, dessas rochas. E aí a gente tem o quê? Os impactos sociais, a gente tem os impactos ambientais negativos. E aí tem as aplicações desses minérios. Só que tem o que acontece? Esse minério quer voltar à sua origem, onde ele estava na condição de estabilidade. Então, ele vai sofrer o processo de corrosão e vai voltar à sua origem. E aí, como o Gabriel falou muito bem, perdas, né? Questão gasto energético e econômico em relação a isso, tá? Então, alguém pode passar, Gabriel, por favor. Esse aqui, a gente tem, acho que isso aqui você explicou muito bem, a questão, né, dos tipos dos processos que acontecem no nosso cotidiano, que afetam direta ou indiretamente, que estão relacionados com essa degradação da matéria, e em especial, né, a corrosão eletroquímica, que é talvez uma que a gente percebe mais, principalmente na área de vocês, como futuros engenheiros mecânicos, né? Essa área de engenharia mecânica
é o gargalo, é essa corrosão, em especial a corrosão eletroquímica. E aí vem os nossos amigos aí, deixa eu ver aqui quem foi, eu tenho que olhar aqui na minha anotação, que falou o que é uma oxidação, que falou que é uma redução, né? E aí o Natan falou uma coisa, Natan, só corrigindo aí, né? Quando você apresentou lá uma reação de oxidação-redução, você falou, pode acontecer as duas, né? Oxidar, não, é sempre juntas. Alguém oxida e alguém reduz. Certo? Por isso que eu falo oxirredução. É simultaneamente, alguém está oxidando e alguém está reduzindo. Então, para que eu tenha uma reação de oxidação-redução, eu tenho que ter, né, o que vocês mostraram aí com relação à pilha básica, né, que a Larissa colocou, a pilha a gente tem que ter eletrodo, o eletrodo que vai ter, né, o potencial maior para oxidar, e o eletrodo que vai ter o potencial para reduzir, ou seja, né, as diferenças de potencial. Alguém tem maior tendência a oxidar, alguém tem maior tendência a reduzir. Quem apresentou isso aí foi o Lucas de Oliveira, mostrou muito bem, né, a tabelinha de potenciais, mostrou, só desce um pouquinho os slides aí, que eu vou chegar lá no slide que acho que foi o Lucas de Oliveira, né, nos potenciais de oxidação e redução. Só voltando aqui no óxido de magnésio, vocês tiveram aquela aula teste de chama com a gente? Eu tive. Tiveram ou não? Teve. Exatamente. Lembra do flash fotográfico que a gente mostrou para vocês? Sim, eu lembro. É exatamente isso aqui que o Lucas de Oliveira mostrou. Professora, tem o magnésio essa parte aí foi o Juan, foi eu. Juan, então, é porque eu misturei. Para mim era o Lucas de Oliveira, mas foi os dois trabalharam com redução foi eu. As duas trabalharam oxidação e redução. Esse daí então, foi do Juan mesmo. Então, Juan foi você que mostrou. Então, Juan, desculpa aí. Aqui, né, é exatamente o que nós fizemos no laboratório. Né? Pegamos o magnésio metálico, ligação metálica, fizemos combustão, né? Reação de combustão. E o que aconteceu? O magnésio saiu da condição de magnésio metálico, perdeu 2 elétrons, e o oxigênio, né, ganhou 2 elétrons. Ligação que é aqui que formou? Aqui era a ligação metálica, o magnésio, mas agora, nesse composto final, óxido de magnésio, que ligação que formou aqui entre o magnésio e o oxigênio? Ligação química, qual foi? Aqui, pessoal. Ligação iônica. Ligação iônica, aquela que é difícil de romper, que eu preciso de alta energia, não sei se você se lembra, eu peguei o óxido de magnésio que estava na pista e voltei novamente para a chama. E falei, agora nada acontece mais, porque a energia que nós temos aqui não é suficiente para romper essa ligação química, né? Então, é exatamente isso aqui, tá? Que o nosso amigo Juan apresentou. Lá nos potenciais, então, acho que foi o Lucas, né? Só descendo um pouquinho, então. Isso. Eu só estou fazendo um apanhado com relação ao material com os meninos. Isso. Quem tem maior... aqui diferenciando os termos de o que é oxidação, o que é redução, o que é agente oxidante, o que é agente redutor. Algumas vezes você não acha agente oxidante, agente redutor, acha elemento oxidante, elemento redutor, que é a mesma coisa, são palavras sinônimas de agente oxidante e agente redutor. Né? Pode continuar. Nosso amigo só recordou aí que vocês já estudaram isso. E isso aqui é importantíssimo. Isso aqui foi quem que apresentou? Foi o Lucas, não foi? Isso, de Oliveira. Isso, o Lucas de Oliveira, né? Então, isso aqui, os fatores que vão interferir, né, nos potenciais. E que isso é que vai dizer se vai ocorrer a formação de uma pilha ou não. Ou melhor, uma corrosão ou não, eletroquímica ou eletrolítica. Depende dessas condições, né? Então, olha, questão da corrente, né? E aí está relacionado com temperatura, com impureza. Isso aqui é importantíssimo, impureza. Formação de íons complexos. Professor, por que isso aqui é importante? Porque isso aqui, na verdade, né? Ou formação de íons complexos, ou impureza na solução,
ou temperaturas diferentes, e a nossa amiga falou muito bem, a Larissa, né? Os tipos de pilha, nem sempre eu preciso ter materiais com potenciais diferentes. Basta ter o quê? Uma oxigenação diferente, uma temperatura localizada diferente. Isso tudo vai gerar o quê? Uma área anódica e uma área catódica. E se eu tenho uma solução eletrolítica, e aí vale a pena a gente ressaltar aqui com muita clareza, o que é uma solução eletrolítica, senhores? O que vocês diriam para mim? O que é uma solução eletrolítica? Depois que nossos colegas aí explicaram muito bem, como que a gente iria definir isso? Quem quer falar? Não precisam brigar, não. Só mudando então a pergunta, sendo mais claro. A nossa atmosfera, ela é uma solução eletrolítica? Qual? A atmosfera. Professor, então eu Eu acho que poderia sim. considerar uma solução eletrolítica uma solução que ela é capaz de conduzir uma corrente elétrica? Uma solução eletrolítica é aquela que conduz corrente elétrica. Não necessariamente, então, né, se eu tenho atmosfera e eu tenho que eu tenho íons, eu tenho substâncias na atmosfera e eu tenho fluxo de elétrons. Então, eu tenho uma solução eletrolítica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma determinada substância metálica em contato com a atmosfera, e se essa substância metálica, ela é composta do mesmo elemento químico, professora. Então, não tem como ter corrosão. Vamos supor que eu tenho uma liga de ferro, só ferro. Vamos imaginar. Então, não corrói. Se eu coloco ela em contato na atmosfera, né, no ar livre, né, em contato com a atmosfera, não está no vácuo. E ela é só composta do elemento químico ferro. Vai sofrer corrosão ou não? Eu acho que vai. Eu também acho. Por quê? Nauan, me explica por quê. Porque acho que porque na atmosfera não é só o ferro que existe, né, de composto químico. Tem outros fatores também. Eu tenho, por exemplo, uma placa metálica só de ferro. Uma amiga metálica composta só de ferro. Caso, a placa metálica... Mas ela está mergulhada na atmosfera. Isso. Ela corrói ou não? Acredito que sim. Por quê? Por isso que eu falei. É por esse motivo que eu falei, que não, a atmosfera não é composta só dessa substância. Tem outros fatores também que vão influenciar nessa corrosão, entendeu? Eu acho que é isso. Quais são os outros fatores? Mas eu lembro que... Para eu ocorrer uma... A gente tinha falado sobre elétrons por oxigênio? Quem falou aí? A placa de ferro? Por que quando eu tenho... Qual é a condição para que eu tenha uma corrosão eletroquímica? Pode passar para mim, depois a gente volta aqui. Passa lá no slide, no início dos slides da Larissa, por favor. Aqui é importante também, que o nosso amigo falou da energia livre, mas aqui, deixa aqui, só um pouquinho. Obrigada. Qual é a condição para que eu tenha a formação de uma pilha? Por favor, ninguém... Sim? Lucas? A condição é quem doa o elétron, quem recebe?
Larissa, cadê? A condição ela tem que ser formada por 2 elétrodos e um eletrólito. Larissa, a gente tem alguém que está com o microfone, aí só fechando para nós, por favor, para não... Acho que é o Lucas. Ok, obrigada. Larissa, cadê você? A condição, ela Volta no produz slide. corrente elétrica? Volta o slide para mim aí, Gabriel, por favor. Isso, obrigada. Pode falar, Gabriel. Alô, alô? A condição é ela produzir corrente elétrica? Eu tenho que ter fluxo de elétrons, não é isso? E eu tenho alguém que vai oxidar e alguém que vai reduzir. Essa é a condição para a formação de uma pilha. Mas quando que eu tenho, então, esse fluxo de elétrons? É quando eu tenho eletrodos de metais diferentes, com potenciais de oxidação diferentes? Essa é a condição básica? Sim, sim. Cadê a Larissa? Eu. Larissa, quando eu tenho eletrodos, os eletrodos têm que ser compostos por metais com potenciais diferentes? Não necessariamente. Pode ter. Não necessariamente. Não necessariamente. Quando que acontece? Passa os slides da Larissa aqui só um pouquinho para nós. Mais um. Isso é muito importante, essa compreensão. Aqui, parando aqui. Volta lá um pouquinho. Isso, volta aqui. Ó. Eu tenho diferentes tipos de... só voltando naquela parte lá no resuminho que ela fez. Pode voltar lá. Anteriormente é esse aqui. Pilha de eletrodo metálico diferente. Pilha de ativa passiva. Pilha de ação local. Aqui, isso. Aqui, Gabriel, por favor. Olha aqui, é o Gabriel que está com o domínio dos slides, não é isso? É você, Gabriel? Sim ou não? Sim. Sim? Sim, então tá bom. Então, por favor, deixa lá. Esse aqui, ó, tipos de pilhas. Pilha de eletrodo metálico diferente. Essa é a mais comum que nós conhecemos e que nós, quando falamos em pilha, a gente lembra sempre de 2 eletrodos de metais diferentes, né? Potencial de oxidação diferente, ou seja, um com maior potencial de oxidação e outro com menor potencial de oxidação. Aquele que tem maior potencial de oxidação vai oxidar, é o ânodo. Aquele que tem menor potencial de oxidação vai reduzir, é o cátodo. Foi isso que vocês explicaram, certo? Mas não é necessariamente que eu tenha o metal diferente. Como eu falei, se eu tiver uma liga só de ferro, eu tenho composição de um único metal. Mas então eu não tenho eletrodos diferentes, porque o eletrodo é um metal com potenciais diferentes. Esse é o nosso eletrodo para a formação da pilha. Normalmente, quando a gente pensa em pilha, a gente pensa naquela cubinha com 2 coisas mergulhadas numa solução. Não, gente. A pilha acontece como o nosso amigo Vitor Hugo e depois Lucas de Souza mostrou as diferentes formas de corrosão. Quando está acontecendo lá, uniforme, por placa, alveolar, puntiforme, PIT, né, que é a mesma coisa, intragranular, empolamento por hidrogênio, tudo isso é o quê? É a formação de uma pilha, uma liga metálica ou uma liga metálica composta por diferentes metais ou ainda uma liga metálica formada por um só tipo de metal. Pilha é isso. Então, eu tenho os metais, diferentes metais, ou tem um só tipo de metal numa liga. Eu posso ter a formação de uma pilha, ou seja, uma área anódica e uma área catódica? Posso. O que são necessários? São necessários solução eletrolítica. Quem é a solução eletrolítica? A atmosfera, a hidrosfera, a litosfera, ou seja, os 3 compartimentos que nós temos. Certo? Tudo isso aí é solução eletrolítica. Conduz corrente elétrica? Conduz.
reduz. Então, é uma solução eletrolítica. Vai fazer com que eu tenha um contato entre essa diferença. Qual é que é a diferença? Diferença da composição metálica, diferença da concentração, diferença da oxigenação, diferença da temperatura. Aí, professor, então, se eu tenho uma temperatura mais num ponto que no outro, eu estou construindo meu carro lá, e estou no processo de fabricação, um ponto do carro vai aquecer mais do que em outro ponto. O que eu estou gerando ali? Uma diferença de potencial relacionada com a diferença de temperatura. Tem condições para fluxo de elétron? Tem. Começa a corrosão lá. Qual é o problema da solda? Qual que é o problema da solda? Quem já fez solda aqui sabe. O que tem que fazer com a solda, pessoal? Aonde você levou lá a sua bicicleta para o cara soldar o pedal dela? Aonde que vai corroer? Onde mais esquenta. Aonde mais esquenta. Né? E aí tem diferentes reações químicas que acontecem naquele ponto que eu vou gerar uma diferença de potencial e ali vai ser a minha área anódica, é aonde vai correr, né? Vai ocorrer então a corrosão, a perda, a degradação daquela estrutura. Por isso que tem todo um processo naquela região ele solda, fica mais né? fraco, né? Exatamente. Fica mais fraco por quê? Porque naquela região onde eu aqueci, eu dei condições para perder os elétrons, e ali é a minha área anódica da minha pilha. Ah, mas era a mesma composição química, professora? Não tem problema. Eu tenho pilhas de temperaturas diferentes, certo? Pilhas de concentração diferente. Passa só um pouquinho aqui, que a Larissa explicou muito bem, mas eu acho que os senhores não perceberam. Só mais um pouquinho. Lá em aeração. Isso aqui ó, é o X da questão. Isso aqui é algo que vocês não podem esquecer, certo? Pilhas de concentração. Ó, o que ela falou? Ocorre em caso quem tem, se tem metálicos da mesma natureza, acabei de falar, mesmo elemento químico, ferro, porém podem originar uma diferença de potencial ocasionada pelo processo de corrosão. Existe tipo de pilhas de concentração iônica, que é de concentração. Eu quero a da aeração. Isso aqui acabamos de falar. Concentração. Concentrações diferentes. Um é mais concentrado, outro menos concentrado. Cadê pilhas de diferença de aeração? Aqui. Olha aqui, Gabriel, você está com o seu microfone aberto aí, Gabriel? Eu gosto que o aluno lê porque dá uma entonação e os outros prestam mais atenção. Só esse parágrafo aqui, Gabriel, você consegue ler para nós? Aí tem que colocar o fone, desculpa, Gabriel. Pilha de aeração diferencial. É formada por um só material metálico em contato com o mesmo eletrólito. Olha lá, solução eletrolítica. Sim. Mas apresentando regiões com diferentes teores de gases dissolvidos, ou seja, regiões diferentemente aeradas. Quando o eletrodo é mais aerado, funciona como cátodo, e quando menos aerado, funciona como ânodo. E agora aqui vai um gargalo, hein? Quem que pensava que aonde tem mais oxigênio acontece o quê? Corrosão? Oxidação. Oxidação? E é? Ó, quando o eletrodo é o mais aerado, o que é aerado? É corrosão. É onde tem o quê? Oxigenação. Funciona como cátodo. Então, a parte do seu material metálico que está mais em contato com o oxigênio, ela vai corroer? Sim. Vai reduzir. Vai reduzir. E a quanto menos aerado, funciona como o quê? Como ânodo. Os senhores não tinham percebido isso, né?
Ou seja, né, eu tenho a formação de uma pilha, quando eu tenho aquele exemplo que eu acabei de falar, se eu tenho uma barra só composta por ferro, e ela está em contato com o oxigênio, ela tem, então, um processo de aeração, oxigenação. Quem é a parte que vai oxidar? Ou seja, quem é o meu ânodo nessa estrutura metálica? Aquela parte que tem menos aeração. E a que for mais aerada, com maior concentração de oxigênio, vai funcionar como meu campo. Então, pessoal, quando é que eu tenho a formação de uma pilha? Tenho eletrodo. Pode ser do mesmo material ou pode ser de materiais diferentes. Se for de materiais diferentes, a olhar a tabela de potenciais, e eu tenho diferença de potencial. Quanto mais distante essa diferença de potencial, significa que eu tenho uma corrosão mais intensa ou menos intensa? Quando os metais estão em pontas distintas, ou seja, um lá no alto potencial de oxidação e o outro lá no baixo potencial de oxidação. Corrosão mais intensa ou menos intensa? Mais intensa? Mais intensa. Então, os senhores que vão construir um carro, tem que pensar, opa, que liga que eu vou produzir aqui? Ah, o cara traz lá os diferentes, né, protótipos das ligas metálicas que você vai utilizar lá no seu carro. Primeira coisa que você vai lá, abrir o livro e olhar a tabela dos potenciais, que você não vai decorar nunca isso. Ninguém precisa saber isso. Opa, eu tenho que saber que eu vou trabalhar com metais que têm mais proximidade dos potenciais. Porque se eles têm mais proximidade nos potenciais de oxidação, significa que a corrosão é menos intensa. Isso se eu tenho metais diferentes, que são eletrodos diferentes, mas eu posso ter o mesmo metal. Aí eu tenho que levar em consideração a oxigenação, a temperatura, né? A concentração. Ou seja, é um gargalo eu evitar a formação de uma pilha. Pilha espontânea acontece. Eu tenho que minimizar isso, mas é muito difícil eu não ter a formação de uma pilha, porque as condições são todas espontâneas, naturais. Eu tenho a pilha, como a nossa amiga Larissa apresentou também, que eu preciso, eu inverto os polos da pilha, e aí é o processo que você estudar lá no ensino médio de eletrólise, né, que eu preciso de uma corrente externa, que é o caso das correntes de fuga, que o nosso amigo Gabriel mostrou, se eu tenho um oleoduto e pode, né, ocorrer uma corrosão provocada, inclusive, por uma corrente de fuga. Aí é um processo de eletrólise. Mas, além disso, eu tenho a formação de uma pilha também, que é um processo espontâneo, que está relacionado com a energia de luz. Pessoal, não vou ficar falando muito, senão vão cansar. É o mais importante vocês compreenderem, né? E aí eu queria só ir lá num detalhe importante aqui nas formas de corrosão. Então, para a formação de pilha, vamos só nas formas de corrosão agora, que eu vou só repassar os nossos amigos que falaram, foi o Vitor Hugo e o Lucas de Souza. Eu acho que isso aqui é algo muito comum no dia a dia, de cotidiano que a gente vê, né? Não é difícil de ser trabalhado, mas passa mais um pouquinho, ele falou, mas eu vou só reforçar, pode passar mais uma, chegar lá na corrosão por pitch, tá? Todas essas aqui são complicadas? São, mas essa aqui é a mais difícil, tá? É a mais gargalo na área dos senhores. Por quê, professor? Porque era igual o seu dente, já foi no dentista que seu dente tá doendo, mas não tem nada? Aí ele vai lá e faz um buraquinho, e lá dentro do seu dente está uma cratera? Mas superficialmente está lindo e maravilhoso? Só foi possível identificar porque fez um raio-x ou fez uma abertura da estrutura? A corrosão por pitch é essa. Você tem uma estrutura metálica, muitas vezes você não consegue visualizar nada a olho nu. Eu tenho que fazer realmente um raio-x para que eu possa identificar. E esse é um dos grandes problemas, é um dos maiores acidentes que acontece. Se vocês não estão lembrados, acho que uns 2 anos atrás, né,
equipamento ali do Parque Mutirama, ali em frente ao Instituto, fraturou, rompeu. A gente vê direto aí ponte caindo, rompendo. Vai de uma hora para outra rompeu? Não, não foi de uma hora para outra. A corrosão foi por pitch, lá na estrutura metálica, só que ela faz o quê? Ela corrói internamente, mas faz uma cratera e só fica a casca, a película. Qualquer choque mecânico fratura. Né? Isso aí também é um tipo de corrosão que acontece muito com o idoso. O idoso caiu e fraturou. Não foi porque ele caiu que fraturou. Ele fraturou e caiu. Mas por que ele fraturou e caiu? Porque ocorreu uma corrosão por pitch na estrutura óssea dele interna. E só estava a casca da estrutura óssea. E aí, qualquer esforço mecânico que ele faz, um pouquinho com a perna, né, um pouco mais, isso rompe na hora, rompe, a ponte caiu, passou uma carga maior, e o que ela já tinha corroído totalmente a estrutura de sustentação, internamente, então não é possível essa visualização, e aí o grande problema da corrosão é esse, né, eu tenho que ter uma coisa chamada manutenção. Os senhores vão construir um carro, vão lançar um carro aí no mercado, quanto tempo vocês dão de garantia do carro? Depende, né, cada empresa e cada tipo de carro tem um tempo de garantia. Mas por quê? Exatamente relacionado com isso. Com os tipos de corrosão, com a velocidade de corrosão que isso pode acontecer. Então, eu dou uma garantia em cima disso. Então, é fundamental que os senhores tenham conhecimento com relação a isso. Certo, pessoal? Então, essa é um tipo importantíssimo. A próxima, só passa mais um slide para mim. Eu já estou terminando, não ficam desesperados, não. Mais um, essa também é um gargalo, mas não é tão gargalo como se, né, por esfoliação. Também todas são gargalos, mas tem duas em gargalo, assim, na área de senhores complexa. Essa é por pitch, que eu acabei de falar, e essa é a última aqui que o nosso amigo colocou, empolamento por hidrogênio. É o último slide lá, né? Esta aqui. Tristeza. Por quê, professor? Porque é o seguinte, nos processos, né, industriais, eu tenho quebra de ligação, formação de ligação. Eu posso ter na estrutura, né, a quebra da ligação, por exemplo, do hidrogênio. Quando eu quebro a ligação do hidrogênio, eu posso ter o hidrogênio atômico. É como o nosso amigo falou, o menor átomo é o hidrogênio. Massa 1, número de prótons 1. Só que esse hidrogênio, logicamente, ele fica circulando na estrutura metálica. E tem os processos que vão gerar isso aí. Temperatura, né? quebra de gerar hidrogênio. E nesse hidrogênio, né, na estrutura do composto, tem hidrogênio. Esse hidrogênio circulando lá na estrutura metálica, ele vai encontrar um outro hidrogênio, que também aconteceu a mesma coisa, quebrou. Quando os dois se encontram, hidrogênio com hidrogênio, nós estudamos isso, ligação. Que tipo de ligação é essa? Ligação covalente. Um hidrogênio com um elétron desemparelhado, outro hidrogênio com outro elétron desemparelhado, se junta no orbital molecular e forma a molécula do gás hidrogênio. Opa, agora mudou de figura, mudou de massa. Era um átomo de hidrogênio e agora passa a ser uma molécula do gás hidrogênio. Quando isso se forma, eu tenho exatamente o quê? Um gás hidrogênio. E o espaço que estava o hidrogênio e o outro hidrogênio era menor. Agora os dois se juntou, precisa de um espaço maior. Rompe a estrutura metálica e forma essas bolhas de gás. Qual gás, professor? H2, gás hidrogênio. Danifica toda a sua estrutura. Então, nós temos que trabalhar com temperaturas, né, de não ter quebra das ligações de liberação do hidrogênio. A gente fala cisões homolíticas, que a gente quebra e libera o hidrogênio, o átomo de hidrogênio. Controle de temperatura, controle de processo. Empolamento aí? Aqui, no própria solda, acontece esse tipo. É um exemplo. Mas na área de vocês aí, quando eu vou... exatamente, é empolamento por hidrogênio. No cordão de sol, porque eu tive altas temperaturas e eu fiz o quê? Rompo as ligações, eu quebro, faço cisões, rupturas de ligações. Então, nas estruturas
que eu tenho, né? Se eu faço cisão de ligação com hidrogênio, eu vou gerar isso aqui. Isso normalmente é temperatura. Então, eu tenho que ter... Por que a solda eu subo a temperatura, faço a rampa de aquecimento, e depois o que eu faço quando eu terminei? Eu faço o quê? Resfriamento, não é isso? Drástico. Para evitar um pouco essas reações. Certo, pessoal? Então, assim, corrosão é algo, como o nosso amigo Gabriel Inicial falou lá, é algo maléfico, mas também é algo benéfico. Falou da questão da fosfatização, da anodização, que ainda a gente vai trabalhar mais lá para frente no último grupo. Pessoal, só confirmando com vocês, se tiver alguma dúvida ainda, eu vou salvar isso aqui, né, já está salvo, só baixando aqui a lista de presença, para vocês não ficarem desesperados, baixando a lista de presença, também vou... nós vamos começar na sexta-feira, é isso? Qual que é o horário que ficou na sexta para nós? Ficou sexta-feira às 9 horas. 9 horas. Então, está agendado para os senhores, sexta-feira, 9 horas, é o segundo grupo. E depois, no sábado, das 10h30 às 11h30, o último grupo. Confere? É isso? Isso mesmo, professora. Isso mesmo. Então, tá bom. Então, eu gostaria de agradecê-los, tá? Todos os integrantes do grupo. Conseguiram aí trazer o recado. Sim, pode falar. Só uma coisa, é porque eu não sei se eu me expressei mal, mas quando eu tentei explicar ali a reação de oxirredução, eu quis falar, igual a senhora tinha falado, que é uma reação de oxidação juntamente com a reação de redução. É porque na hora a gente fica meio nervoso, entendeu? Entendi. Não, porque aí parece que ficou assim, parecendo que pode ocorrer oxidação, depois pode ocorrer redução, algo distinto. Não, alguém oxida, alguém reduz. Não, é as duas juntas. Né, simultaneamente, tá? Mas era esse o recado, os senhores trouxeram muito bem, então de parabéns aí, parabenizando o Gabriel em nome do grupo, né? E gostaria que vocês ficassem atentos, porque isso aqui é uma ferramenta de trabalho para os senhores, tá? Como profissionais na área de mercado aí. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigada. E aí, na sexta-feira, às 9 horas da manhã, estaremos aqui de volta com o grupo 2. Se não há mais perguntas, está encerrado. Eu vou salvar aqui para a nossa gravação, ok? Parando a gravação.